Olá, eu sou Daniela Russomano, estou aqui com o Dr. Mozar Vitor Russomano Neto e hoje nós vamos tratar da súmula 443 do TST, que aborda a presunção de dispensa discriminatória no caso de empregados acometidos por doenças graves. A referida súmula possui a seguinte redação: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. O que pode ser dito sobre a súmula em si? Bem, a súmula ela possui uma origem não tão antiga, salvo engano ela é de 2012, mas ela não criou nenhum tipo de direito que já não era tratado em jurisprudência há décadas perante o TST. O que se tentou fazer com esta súmula é consolidar o entendimento através de diversos precedentes que discutiam principalmente casos em que empregados acometidos por HIV estariam sendo vítimas de dispensas discriminatórias porque se entendia que essa doença era estigmatizante. Ela gerava então um preconceito com aquele trabalhador de que essa doença seria contagiosa e por causa disso a dispensa teria ocorrido em virtude desta situação, desta moléstia. Este entendimento ele já era pacificado e consolidado no TST há décadas, mas com esta súmula começou então uma evolução da jurisprudência. Partiu-se inicialmente de empregados soropositivos e quase que imediatamente, também dentro da construção do verbete sumular, aqueles empregados acometidos também por neoplasia, por câncer. Estas foram as duas moléstias iniciais que ensejaram o verbete em questão. Quais doenças o TST considera estigmatizantes e, portanto, passíveis de serem enquadradas e inseridas no teor da súmula 443? Além do HIV e das inúmeras hipóteses de câncer, o TST começou a ampliar o leque de doenças que estariam inseridas na súmula 443. Há também casos como, por exemplo, recentemente de esclerose múltipla, de dependência química e dependência alcoólica, que são inclusive consideradas moléstias, doenças, e algumas outras. Houve durante um tempo uma certa elasticidade jurisprudencial que tentou englobar até situações como, por exemplo, Ler e Dort. Há precedentes da segunda turma do TST neste sentido, mas este entendimento foi rechaçado posteriormente pela SDI, e então este tipo de doença ainda não é considerado, ou então não será considerado, como estigmatizante ou grave o suficiente para ser inserida na súmula 443. O que se tem hoje não é um rol taxativo de moléstias, mas é necessário verificar, inicialmente, se aquela doença é grave o suficiente, talvez numa espécie de analogia para com HIV, câncer, esclerose múltipla ou dependências químicas e alcoólicas, e também se verificar se ela possui algum grau de estigmatização daqueles empregados. Estes elementos seriam suficientes para se verificar se é inserida ou não na súmula 443, mas o leque de doenças está ampliando à medida que o tempo passa. A súmula 443, ela trata da presunção da dispensa discriminatória. E eu gostaria de saber como que o TST entende que deve ser distribuído o ônus da prova nessas situações. Esta também é uma situação que permite uma resposta um pouco mais subjetiva, mas ainda assim é possível alcançarmos algumas linhas gerais trazidas na jurisprudência do TST. E também ocasiona muitas surpresas em empresas que possuem processos julgados favoravelmente no TRT e chegam depois ao TST e há uma alteração do julgado. Por quê? Porque não se trata somente de uma distribuição de ônus da prova simples e como é em quaisquer outros temas jurídicos, como por exemplo horas extras. Se você tem um acórdão regional que dispõe que a jornada do empregado era de tal hora a tal hora, conforme as provas dos autos, e não especifica quais seriam estas provas,
Chegando este acórdão no TST, ele é julgado em quase que sua maioria com a aplicação da súmula 126, sendo matéria fática. Já a súmula 443, não. Nestes casos, o TST tende a entender que o TRT não apresentou os elementos fáticos necessários para se comprovar a dispensa regular e, por causa disso, aplica o verbete sumular. Então, um acórdão regional que se tenha uma conclusão de que a dispensa foi regular e não explicite quais são os elementos que alcançaram esta conclusão, provavelmente sofrerá uma reversão perante o TST com aplicação e conhecimento do recurso do reclamante por própria contrariedade à súmula 443. Então, a empresa nesta situação tem que inicialmente alegar que a demissão se deu de forma regular, comprovar nos autos os motivos que levaram a esta demissão regular, como, por exemplo, exames de produtividade, depoimentos testemunhais e quaisquer outros elementos que entender necessário para se demonstrar que a demissão não ocorreu em virtude da moléstia. E, mais do que isso, o acórdão regional tem que não apenas alcançar esta conclusão e tem que pré-questionar expressamente todos esses elementos que levaram ao entendimento de que não haveria uma demissão discriminatória. Uma outra questão, e aí a maioria da jurisprudência do TST também entende, é no sentido de que, caso haja o desconhecimento da doença pelo empregador, e aí também tem que ser comprovado, não basta simplesmente afirmar que o empregado não comprovou o conhecimento da doença pelo empregador. Tem que haver comprovação de um fato negativo, que é difícil, porém, em algumas questões, até possível, seja por depoimentos testemunhais. Mas estes elementos, eles tornam esta situação não aquela regra geral de distribuição de ônus da prova, mas uma situação sui generis que demanda detalhes e um conhecimento mais específico para se evitar surpresas perante o julgamento no TST. Alguns advogados alegam que a súmula ora analisada acaba por criar uma espécie de estabilidade para o empregado não prevista em lei. O que você tem a dizer sobre isso? Certo. A súmula em questão, ela não dispõe sobre estabilidade. Trata-se de uma linha tênue que diferencia ambos os casos, mas ela é muito bem definida. Apesar de casos em que se discute estabilidade ensejarem como consequência a reintegração do empregado, a situação jurídica é completamente distinta daquela disposta na súmula. Por quê? Porque a súmula em questão, ela dispõe sobre nulidade da demissão. E quando se tem a nulidade da demissão, a consequência geral, o corolário desta nulidade é a reintegração, porque o contrato em questão não foi regularmente rescindido. Então, apesar de a estabilidade e a dispensa discriminatória presumida na súmula 443 produzirem a mesma consequência jurídica, a reintegração, são elementos distintos. E não é possível afirmar que a súmula em questão criou uma espécie de estabilidade. Ela simplesmente apresenta um elemento jurídico e uma consequência jurídica similar à questão da estabilidade, mas não a confundindo como essa. E este argumento já é rechaçado pela quase totalidade dos ministros do TST, motivo pelo qual não detém sucesso naquela corte. Muito obrigada pelos esclarecimentos. No caso de dúvidas, críticas ou sugestões, nosso contato encontra-se logo abaixo no vídeo. Muito obrigada.